já senti a saudade na hora que de lá parti. Eu já senti a saudade do fundo do coração. Digo-te a verdade verdadeira, do fundo do coração. Digo-te a verdade verdadeira. Amigo, aperta a minha mão, sentindo da mesma maneira. Amigo, aperta a minha mão, sentindo da mesma maneira. De todas as ilhas gostei, igualmente e com razão. De todas as ilhas gostei, igualmente e com razão. E em todas elas deixei preso o meu coração. E em todas elas deixei preso o meu coração. Nós somos de São Miguel e em nosso coração mora. Nós somos de São Miguel e em nosso coração mora. Saudade do povo fiel, da terra que por nós chora. Saudade do povo fiel, da terra que por nós chora. É para o povo açoriano que dedico esta canção. É para o povo açoriano que dedico esta canção. Porque esta vive chorando dentro do seu coração. Porque esta vive chorando dentro do seu coração. Nós dois representamos as nossas lindas ilhas. Nós dois representamos as nossas lindas ilhas. Diz lá como nós gostamos da terra de mil maravilhas. Diz lá como nós gostamos da terra de mil maravilhas. São tão lindos os Açores, perdidos no meio do mar. São tão lindos os Açores, perdidos no meio do mar. Parecem nove flores no oceano a navegar. Parecem nove flores no oceano a navegar. Palmas, boas-vindas aqui à Comissão e à comitiva da Vila das Lajes. Estes nossos amigos tiveram a amabilidade de aceitar o convite do Hélio Sousa e da sua Comissão para poderem estar aqui hoje connosco a confraternizar entre amigos. Portanto, uma vez mais, bem-vindo e muito obrigado pela vossa simpática presença. Também para confraternizar uns com os outros e relembrar as excelentes recordações da nossa freguesia, digo Vila das Lajes, vamos ter umas cerimónias breves, modestas, sem grandes éticas de protocolo nas nossas cerimónias, limitando o uso da palavra apenas aos nossos ilustres convidados e alguns membros da Comissão Organizadora. Já fui convidado para ser mestre de cerimónias em muitos banquetes e festas
e de todas elas guardo as melhores recordações. Mas esta vai ocupar um lugar muito especial no meu coração, pelo facto de ser um reencontro com as minhas raízes, com velhos amigos de infância, antigos vizinhos e até mesmo alguns familiares. Olho à volta desta linda sala e vejo um colorido humano inesquecível que me faz relembrar as extraordinárias cores do arco-íris que ligam e unem todo um universo. E é precisamente com este sentido de um elo de ligação e união que temos entre nós, repito, os nossos amigos e convidados lagenses, os quais tenho a honra de vos apresentar, começando precisamente por apresentar o nosso amigo Elmano Nunes, nosso estimadíssimo amigo e prezado presidente da Junta da muito nobre Vila das Lajes. Caro amigo Rui, estimados lagenses e outros que não sendo lagenses teimam ano após ano estar aqui connosco reunidos neste ambiente tão fraterno, tão amigo deste evento que reúne muitos e muitos lagenses radicados nesta zona dos Estados Unidos. Uma palavra, em primeiro lugar, de saudação para todos aqueles que deram corpo a esta festa, a esta reunião de amigos lagenses. E começo por saudar a Sra. Lúcia Botelho, que foi organizadora do primeiro convívio, a Edelmunda, a Luísa, o Tony, todos eles que durante estes anos organizaram e estiveram à frente deste projeto tão lindo que é o de reunir cidadãos da Vila das Lajes e seus descendentes, seus familiares. Ao Hélio Sousa, meu estimado amigo, esposa e filha, quero agradecer-lhe o honroso convite que me fez para estar aqui presente também, representando a nossa Vila das Lajes. Obrigado, Hélio, e também por me teres acolhido na tua casa estes dias que vou passar aqui junto de vós. Também quero agradecer o convite, foi pelo Hélio Sousa, mas a companhia que tive do nosso muito conhecido amigo Hélio Costa, o homem das danças, que toda a gente conhece, também por ter aceito estar aqui neste convívio e a lançar também o seu livro. E ao nosso muito ilustre filho lagense, magnífico reitor da Universidade dos Açores, Dr. Avelino Menezes, muito ilustre filho das Lajes, que já com uma obra também escrita sobre a história das Lajes, que muito enobrece o nosso terrão natal. E, sem que me esqueça também, queria agradecer também a maneira como fomos recebidos também pelos órgãos de comunicação social aqui desta localidade, começando pelo Sr. Jorge Coelho, pessoa que eu ouvia falar e afinal já o conhecia, dos nossos tempos da tropa da Guiné. Também ao Sr. Pessoa e também esta tarde, diretamente da Califórnia, todos falámos para a rádio A Voz do Val, uma rádio que é ouvida em toda a Califórnia. E vou roubar-lhes 2 ou 3 minutos só para vos dizer alguma coisa sobre as Lajes. Uma palavra de saudação a todos vós e de agradecimento àqueles que me convidaram a estar uma vez mais nesta festa de comemoração dos naturais e descendentes de naturais daquela vila maravilhosa situada na Ilha Terceira e que dá pelo nome das Lajes. É a terceira vez que aqui me desloco a vosso convite para testemunhar o sentimento de amor, carinho e respeito pelas Lajes que existe tanto lá como aqui. Talvez aqui temperado com o sabor da nostalgia e saudade que a sua lembrança e a lembrança dos parentes que lá vivem fazem brotar. É de facto salutar verificar que a simpatia que existe em todos pela Vila das Lajes se transmite de pais para filhos numa cadeia inquebrável que faz supor ser eterna a exaltação do nome daquela comunidade que a todos nos serviu de berço.
Temos um honroso dever trabalhar pelo desenvolvimento da nossa vila e tenho a comunicar-vos que de ano para ano a Vila das Lajes, mantendo embora a estrutura base da sua existência, continuando como sempre a ser a coluna vertebral do ramo grande, tem criado infraestruturas que a tornam talvez hoje na comunidade rural mais desenvolvida de toda a região dos Açores. Os que, de entre vós, lá têm ido nestes anos são testemunhas daquilo que afirmo. E os que ainda não visitaram as Lajes recentemente, convidamos-los a lá irem, pois o povo lajense lá estará de portas abertas para vos receber. Tenho a anunciar-vos que a zona de lazer a construir na Caldeira vai finalmente avançar sobre a responsabilidade da Câmara Municipal. Ao fim de tantos anos de avanços e recuos daquela obra, aquela obra vai finalmente avançar e completará, de alguma forma, a criação das infraestruturas necessárias à qualidade de vida de todos os lajenses. Habitantes da Vila das Lajes, envio um abraço amigo a todos aqueles que, embora radicados aqui na costa leste destes Estados Unidos, continuam a manter como ponto de referência a comunidade lajense da Ilha Terceira. Temos todos a consciência de que o estreito laço de amizade que une os que aqui vivem àqueles que lá ficaram é o alicerce que sustenta e projetará no futuro o surto de desenvolvimento que a todos nos orgulha. Viva a Vila das Lajes! Minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, boa noite. Este é um daqueles momentos na vida em que todas as palavras de agradecimento que sei são poucas para expressar o quanto me sinto contente e acarinhado por estar aqui hoje com vocês. Vou tentar ser breve nas minhas palavras, mas não posso deixar passar esta hora sem endereçar um profundo agradecimento ao Hélio Sousa, ao Tony Gouveia, ao Délio Leal e ao Rafael Lourenço por me terem convidado a estar presente neste 5º convívio lajense. Além de ser uma honra poder estar aqui a partilhar do vosso calor, da vossa amizade e da vossa saudade, também é um orgulho muito grande ter a possibilidade de apresentar aqui esta noite o meu livro Lava de Sentimentos. Quero dar os meus parabéns aos responsáveis por este magnífico convívio, onde um grande número de lajenses, movidos pela saudade, se abraçam no mesmo abraço, assim como dou os meus parabéns às comissões dos convívios já realizados e também a todos vós, que com muita honra e orgulho, em cada dia que passa, dignificam e enaltecem de uma forma carinhosa e amorosa a nossa Vila das Lajes. Eu gostaria de ter trazido um pedaço das Lajes para entregar aqui a cada um de vós, mas como tal não me foi possível, trago uns poemas que escrevi para oferecer a vocês e que passo a ler. De novo os lajenses se juntaram nesta terra para onde emigraram, como espigas de trigo na eira, em amizade se abraçaram e pela 5ª vez homenagearam a Vila das Lajes da Terceira. O vosso olhar transmite bem a saudade que o coração tem das lajes que vos embalou, mas as lajes a toda a hora também se lembra e chora por cada filho que emigrou. Nesta sala tão sorridente, nesta noite de mil emoções, vejo as lajes bem presente em cada um dos vossos corações. Vejo a fachada dos seus prédios, vejo a Rua dos Remédios e a sua ermida encantaria, vejo a canada das fontinhas, vejo a canada das vinhas, as pedreiras e a bataria. Vejo a canada da quinta com carinho, Rua Direita, a canada do moinho, caminho de baixo que na memória tens. Vejo o Largo de São João, Aldeia Nova, Lajedo, Picão, caminho de cima e Ribeira dos Pães. Vejo a Ribeira da Areia, vejo a Caldeira, vejo os fundões e a ermida do caboclo que se asseia, ninho das nossas orações. Vejo a Rua de Padre Lino, vejo a Aldeia Nova também e o cruzeiro que por destino guarda a imagem da Virgem Mãe. Vejo as nossas duas sociedades, as suas filarmónicas tocando e ouço os sinos a bater trindades, sinal que a noite já vem chegando. Vejo a estrada principal, as casas que lá deixaram e vejo a igreja paroquial onde um dia se batizaram. Vejo a despensa que muito amamos e o triate com o seu encanto, onde com amor e fé guardamos o divino Espírito Santo. Vejo a Senhora do Rosário e o arcanjo sobre o sacrário, nosso amado padroeiro.
pedindo a Deus em oração pelos filhos das Lajes que estão espalhados pelo mundo inteiro. Parabéns para o Tony e para o Hélio, para o Rafael e para o Délio, que este convívio organizaram, e para as pessoas aqui presentes, que mesmo estando ausentes das Lajes nunca se separaram. Não tenho palavras para agradecer pela honra e pelo prazer de estar na palma da vossa mão. Lajenses, muito obrigado. Este dia ficará gravado nas páginas do meu coração. Obrigado. Muito obrigado ao Hélio, mas é claro, não posso deixar de frisar novamente que para nós lajenses é um orgulho, e também podíamos acrescentar para nós o orgulho de todos os açorianos, que além de outros lajenses de formação superior, este nosso amigo e conterrâneo é, sem margens para dúvidas, um grande prestígio para toda a nossa vila das Lajes, o qual exerce um alto cargo de reitor da Universidade dos Açores. Estou precisamente a falar, meus senhores e minhas senhoras, para todos vós, do Dr. Avelino de Freitas Menezes. Caros lajenses, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite extremamente honroso que me foi endereçado pela comissão presidida pelo meu colega Hélio Sousa para que participasse neste convívio dos lajenses radicados aqui nos Estados Unidos. Quero também pedir desculpa pelo facto de não ter comparecido aqui no ano passado, porém na altura compromissos da natureza profissional impediram-me de vir até a América e obrigaram-me a que seguisse para a cidade do Porto. Agradecido o convite, feitas as necessárias desculpas, vou agora falar-vos um pouco daquilo que sei, um pouco de história, falar-vos um pouco de história das Lajes. O brasão das Lajes é o melhor espelho da nossa história. As espigas de trigo são a memória da mais antiga, da mais longa fase da nossa história. São o símbolo da tradicional fertilidade dos campos que transforma as Lajes no principal povoado rural da Ilha Terceira. As asas estilizadas são a memória da mais recente, da mais curta fase da nossa história. Claro que possuem um significado religioso em honra do arcanjo São Miguel, nosso patrono. Porém, são ainda um indício da moderna edificação do aeroporto que transforma as Lajes no maior sustentáculo açoriano, mas também português, das relações transatlânticas. Finalmente, a representação da pedra traz à memória as velhas pedreiras, escuras, porosas, onde se fazia a extração da cantaria que dá o nome à própria freguesia e que possibilita a construção e o embelezamento das casas mais típicas do ramo grande. A tradição atribui às Lajes o cognome de Madrid. Duas razões poderão explicar um tal fenómeno: a presença espanhola ou a riqueza dos moradores. De facto, na Caldeira persiste, como se sabe, a Casa do Espanhol, um edifício do século XVII, da iniciativa de uma família castelhana que chega à Ilha Terceira em finais do século XVI. Além disso, durante a dominação filipina, admite-se a fixação de espanhóis que podem ter estabelecido correspondência com a corte madrilena. Por fim, na vasta planície das Lajes, individualiza-se uma nobreza rural, rica e presunçosa, que poderá ter sido o pretexto do sobrenome, considerando a fama da capital de Espanha assento dos mais ilustres titulares da monarquia católica. Os Açores foram descobertos em 1427 por um navegador desconhecido chamado Diogo de Silves. Quanto ao povoamento, esse principiou em 1431 ou 1432
por ação de Gonçalo Velho Cabral, que primeiramente procede ao lançamento de gado nas ilhas, antes de proceder ao transporte das primeiras levas de homens do continente. À data da morte do infante Dom Henrique em 1460, encontravam-se ocupadas as ilhas de Santa Maria e de São Miguel, as primeiras na ordem do descobrimento e aquelas que mais próximas ficavam do reino. Na terceira, o descobrimento ocorre numa data incerta, por obra de um navegante desconhecido após a descoberta de Santa Maria de São Miguel. Quanto ao povoamento, após incursões pioneiras nas Quatro Ribeiras e em São Sebastião ou no Porto Judeu, a ocupação humana concentra-se na zona do leste, em pleno Ramo Grande, que se alonga do Cabo da Praia até à Vila Nova, que se alarga da Serra do Cume até à Serra de Santiago, em virtude da fertilidade do solo, que favorece o desenvolvimento da agropecuária, nomeadamente a produção de cereais e a criação de gado, que asseguram o estabelecimento e o progresso das primeiras sociedades humanas. A ocupação ainda dispersa do Ramo Grande começa na década de 1450, sob o comando do flamengo Jácome de Bruges, que escolhe então a zona da praia, dada a proximidade e a excelência do porto, para além de se sentir atraído também pela produtividade do Val Farto. A ocupação já sistemática do Ramo Grande acontece a partir da década de 1460 por impulso de Álvaro Martins Homem, que assume o comando da Capitania da Praia em 1474. Assim, as Lajes pertencem, na terceira, ao grupo das freguesias de povoamento mais antigo, seguramente que um povoamento ainda do século XV, que registra a participação de pioneiros do desenvolvimento testeirense e de figuras gradas da empresa dos descobrimentos. Vejamos dois exemplos particularmente significativos. Ainda no século XV, Diogo de Teive procede à arroteia da Serra de Santiago e de terrenos nas Lajes. Este pioneiro viera da Madeira para a terceira a convite do capitão donatário Jácome de Bruges e veio depois a ser o descobridor das Flores e do Corvo em 1452. Já no princípio do século XVI, Pedro de Barcelos assenhorio de diversas propriedades no termo lagense, depois de ter sido o explorador dos mares do norte e até eventualmente o descobridor aqui da Terra Nova. O aparecimento das Lajes enquanto unidade administrativa independente nos ramos civil e religioso é, entretanto, de determinação muito difícil. Porém, no governo eclesiástico as informações são mais abundantes. No século XVI, há indícios do crescimento e da complexificação da malha religiosa que evidenciam o progresso socioeconómico. Na década de 1530, temos notícia da existência de um pároco. Já no ano de 1590, o aumento das gentes justifica a designação de um auxiliar, correspondendo então a hierarquia clerical a um vigário, um cura, um beneficiário, um tesoureiro e ainda um segundo cura, então responsável pela ermida sufragânea de São Brás. Abundam também as notícias sobre a igreja paroquial de São Miguel. A data da edificação é desconhecida. Porém, pelo menos desde 1564, que ocupa o mesmo sítio. O crescimento da paróquia e as calamidades sismovolcânicas motivam beneficiações e restauros de tal igreja, que ocorrem em 1614, 1801, 1841 e 1980. A extensão das lajes e o fervor dos crentes determinam igualmente a instituição de ermidas. Entre as mais antigas contam-se a Igreja de São Brás, construída no século XV e que permanece na dependência das Lajes até o século XX, quando o povoado se converteu em freguesia por decreto de 1951 e o curato em paróquia por provisão de 1952, no seguimento de forte empenhamento do padre Alfredo Lucas e da consideração oficial pelo distanciamento e pelo acréscimo da população.
Outra das ermidas mais antigas é naturalmente a ermida de Nossa Senhora dos Remédios, erigida em finais do século XVIII sobre um primitivo nicho da Virgem que já suscitava a veneração dos romeiros no século XVII. Foi seu construtor José Vieira da Areia, um pedreiro do Pico, que atribuiu uma absolvição judicial ao amparo da Senhora dos Remédios. Entre as mais recentes ermidas enumeramos então a Capela de Nossa Senhora do Ar, erigida em 1951 no perímetro da Base Aérea 4 e colocada sob a dependência da hierarquia eclesiástica militar. Além dela, o Centro de Culto da Serra de Santiago e a ermida do Sagrado Coração de Maria, sagrada em 1988 no Caboclo dos Ventos, servindo estas últimas para serventia dos paroquianos mais afastados do centro das Lajes. Na administração civil, é mais difícil a individualização do aparecimento e da evolução da freguesia. Presume-se que possuiu-se desde muito cedo um corpo governativo local, constituído por um juiz, um alcaide e um escrivão e colocado na dependência do município da Praia. Além disso, reconhece a existência de uma elite política de proprietários abastados e soberbos que participam na governança praiense, quer na gestão da Câmara, quer no comando das ordenanças. Finalmente, a relevância das Lajes no concelho da Praia comprova-se pelas reformas judiciais de 1841 e 1886 que atribuem ao juiz de paz das Lajes jurisdição também sobre as Fontinhas, a Vila Nova e a Gualva. Da era do povoamento até aos nossos dias, as Lajes registaram um crescimento contínuo. Por norma, por cada século que passava, duplicava o número dos seus moradores. No fim do século XVI, eram 500 os habitantes. No fim do século XVII, 900. No fim do século XVIII, 1.600. No fim do século XIX, 3.000. E no fim do século XX, a crer nos dados do censo de 1991, 5.750. O aumento da população testemunha o acréscimo da importância da freguesia das Lajes na Ilha Terceira. No século XVI, a freguesia fica a par dos biscoitos, mas atrás das freguesias urbanas de Angra, a Sé, a Conceição e São Pedro, de Santa Cruz da Praia, de São Sebastião, da Vila Nova, de Santa Bárbara e dos Altares. No século XVII, as Lajes estão, entretanto, já à frente de São Sebastião, de São Pedro de Angra, da Vila Nova, que, entretanto, gerara a Gualva, e dos Altares, que, entretanto, originaram o Raminho. Mas ficava ainda aquém da Sé de Angra, da Conceição também de Angra, de Santa Cruz da Praia e até de Santa Bárbara, cujo termo, na altura, se estendia desde as 5 Ribeiras até à Serreta. No século XVIII, o avanço é ainda maior. As Lajes assumem-se como o primeiro povoado rural da Terceira, com 6% do total de habitantes de toda a ilha. No século XIX, verifica-se alguma estagnação no anterior progresso. A freguesia fica naturalmente aquém da Conceição e de Angra e de Santa Cruz da Praia, mas ainda também aquém da Ribeirinha. No século XX, ocorre o maior crescimento. Em 1950, à data da construção do aeroporto, as Lajes são a maior freguesia da Ilha Terceira, com 4.906 habitantes, equivalentes a 8% da população de toda a ilha. Na segunda metade do século XX, em termos absolutos, prossegue o acréscimo dos habitantes, mas em termos relativos, o povoado perde primazia face a Santa Cruz da Praia. Nas Lajes, o sentido da história depende fundamentalmente da configuração do espaço e da composição do solo. São estes dois fatores que delimitam as duas grandes fases da nossa história. Primeiro, durante meio milénio, com o desenvolvimento da agricultura. Por último, durante cerca de meio século, no desempenho das funções estratégica e militar. Falemos primeiro da fase mais antiga da nossa história, que se estende do povoamento à construção do aeroporto. Do lado do mar, uma costa brava e alta dificulta a correspondência com o exterior e impede as atividades portuária e piscatória.
Em terra, o predomínio da planície sobre a serra gera a sensação do desafogo que propicia o progresso da economia, mas também das comunicações. A freguesia ocupa o âmago do Ramo Grande, a principal reserva agropecuária da Terceira, composta por campos férteis e planos, onde, portanto, o ambiente constitui um incentivo à produção de cereais e à criação de gado, as atividades predominantes durante 5 séculos, que convertem a venda de trigo e de carne para os mercados insular e metropolitano no grosso do comércio lagense. Mas ao lado das terras aráveis irrompe um veio de biscoito resultante do vulcanismo primacial que entra pelo Picão, prossegue depois pelo Lajedo, Canada das Vinhas, Bugias, até à extremidade da Serra de Santiago, onde mergulha no mar, constituindo então a caldeira, possivelmente resultante do entulho de uma antiga baía, como se deduz da observação do recorte costeiro. Nestes brejos, do Picão à caldeira, medram a vinha, a fruta, os matos, que propiciam a diversificação agrícola, indispensável à obtenção do autoabastecimento próprio das sociedades antigas. Nestas circunstâncias, a exploração de campos e de biscoitos resulta num modelo de economia agrícola variado, autossuficiente, sedentário, caracterizado pelo predomínio de pão, carne e laticínios, que possuem por complemento o vinho e a fruta. Além disso, em épocas mais remotas, o ensaio de diferentes culturas é uma prova da aptidão agrícola das terras das Lajes. No século XVI, por exemplo, a introdução da cana-sacarina por intermédio de Pedro Anos do Canto visa a extração de um açúcar de qualidade idêntica ao de São Miguel. No século XVI, por exemplo, o plantio de 150 amoreiras na Rocha da Caldeira faculta o fabrico da seda, considerada tão fina como a de Granada, na descrição de Gaspar Frutuoso. A vizinhança, a profusão, o manuseio das pedreiras de cantaria contribuem para a perpetuação da tradicional prosperidade agrícola das Lajes. Com efeito, por todo o Ramo Grande, avulta uma arquitetura singular e magnificente que testemunha a abastança de muitas famílias. Trata-se, entretanto, de um fenómeno tardio. De facto, a quando da terceira queda da praia, em 1841, as Lajes, ou nas Lajes, pontificavam as construções ainda primitivas que não resistiram à violência do abalo. Eram casas de um só piso, com 3 divisões, a cozinha, o meio da casa, o quarto de cama, de paredes exteriores de pedra, geralmente à vista, com divisórias internas, primeiro de madeira, depois de tabique, com chão terreiro, exceto no quarto de cama, que era de sobrado e coberto de estuque que delimitava a falsa, e ainda com tetos de palha, dada a generalização muito tardia da telha. Neste contexto, o terremoto de 1841 teve um efeito positivo, originando o aparecimento de um parque habitacional renovado, composto por um conjunto de moradias com solidez, com asseio, condizentes com as exigências técnicas do promotor da reconstrução, o então administrador José Silvestre Ribeiro, e com a capacidade económica dos lavradores mais abastados. O núcleo patrimonial, designado por arquitetura do Ramo Grande, aguarda uma análise criteriosa por parte dos historiadores da arte. Porém, para Vitorino Nemésio, as antigas casas do Ramo Grande eram a garantia da resistência contra a corrupção e a frivolidade dos tempos modernos. Aliás, o poeta da praia afirma que é difícil achar na Península Ibérica, e mesmo em França, um tipo de habitat rural tão nobremente urbano como o de certos pontos das Ilhas dos Açores, e em especial a sub-região da Ilha Terceira, chamada o Ramo Grande, em cuja planície hoje irradiam as pistas colossais do aeródromo das Lajes. E após a abertura de um aeródromo na Achada, muito penalizado por contrariedades meteorológicas, a construção das novas pistas sucede na planície das Lajes, primeiro por iniciativa do governo português, que em 1941 até 1942 rasga uma pista de terra batida, ergue as primeiras arrecadações e transporta os primeiros aviões.
Depois, a construção do aeroporto prossegue por ação dos estrangeiros, inicialmente os ingleses, que chegam em outubro de 1943 e que implantam uma pista de chapa metálica de 2.000 metros, a seguir os norte-americanos, que desembarcam em janeiro de 1944 e procedem à ampliação e à asfaltagem do aeródromo até aos 4 quilómetros que os conhece. A construção do aeroporto altera em muito a fisionomia e o cotidiano das Lajes, que a partir de então reparte a vocação agrícola tradicional com a prestação de serviços de assistência à navegação aérea. Na dimensão paisagística, na planície das Lajes e em parte da Serra de Santiago, a agressividade do asfalto, o aglomerado das instalações e a intensidade do ruído substituem a harmonia da natureza própria das cenas da vida campestre. A maior transformação acontece, entretanto, no domínio socioeconómico, movida pelas expectativas do melhoramento das condições materiais de sobrevivência. De imediato, uma chusma de camponeses e de trabalhadores indiferenciados troca as ocupações tradicionais pelos novos empregos propiciados pelo aeroporto. Ao mesmo tempo, acontece a mobilidade das gentes dentro do povoado, quando o alargamento das pistas obriga à transferência das famílias das Bugias para a Aldeia Nova, esta construída em 1944-45 pelas forças anglo-americanas, um conjunto arquitetónico que ainda hoje demanda preservação. No capítulo das mudanças ainda acontece a afluência dos forasteiros, tanto os civis como os militares. Entre os civis, uns procedem do continente, muitos de outras ilhas. Por exemplo, os miquelenses, muitos dos quais se amontoam até em bairros de lata à procura de uma fortuna jamais alcançada. Entre os militares figuram os portugueses, mas também os estrangeiros e, sobretudo, os norte-americanos. Nas Lajes, o convívio entre os naturais e os forasteiros, ou melhor, nas Lajes, no convívio entre os naturais e os forasteiros, o entendimento prevalece sobre a rivalidade. Todavia, sempre persiste uma certa separação, justificada por imperativos de segurança, mas que não esconde diferenças de mentalidade. Secou o trigo do chão, fez das Lajes um terreiro ao credor de coração. Da mesma forma, numa cantoria à vida na despensa das Lajes, Francisco Rodrigues de Lima, o Gaitada, disse: há por aí tanta gente rica, com o dinheiro que a terra deu, e a nossa freguesia fica sem aquilo que era seu. Contudo, o literato praiense e o improvisador lajense expressam uma impressão saudosista que deprecia as vantagens decorrentes do acréscimo da importância da freguesia nos âmbitos socioeconómico e político-militar e nos contextos terceirense, açoriano, português e universal. À dimensão da ilha, a conversão das instalações aeroportuárias na primeira fonte de absorção de mão de obra aumenta os níveis de bem-estar e acelera as transformações sociais que noutros sítios aguardam pela sucessão dos anos e das ocorrências. Assim, a par da velha freguesia, que também cresce por afluência dos forasteiros, emerge uma espécie de nova cidade equivalente em área e em movimento aos centros urbanos de Angra e da Praia. À escala do arquipélago, após a celebração em 1979 de um acordo de cedência de facilidades militares aos norte-americanos, as compensações financeiras acordadas entre os governos de Portugal e dos Estados Unidos são um dos principais fontes de rendimento da região autónoma dos Açores até o ingresso dos fundos comunitários resultantes da adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986. É da presença nas Lajes que suscita a contribuição norte-americana para o reequipamento das Forças Armadas Portuguesas, que então empreendem uma profunda reorganização. Por fim, no cenário universal, o complexo militar lajense é uma garantia de paz no tempo da Guerra Fria, caracterizada pelo antagonismo entre o Ocidente e o Leste
então protagonizado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, quando cabia à Europa dividida o exercício arriscado de uma missão de tampão. Termino já. Do povoamento aos nossos dias, isto é, durante meio milénio ou talvez mais, as lajes registaram um crescimento constante. Antigamente, como empório agropecuário de renome interno. Recentemente, como agência de serviços de renome externo. Assim, a velha freguesia é hoje bem merecedora do atual epíteto de vila. Por isso, há uma razão, há muitas razões, para que hoje, para que sempre, quer nas lajes, quer em todos os recantos da nossa imigração, façamos a comemoração do nosso passado, pois é fator determinante da compreensão do nosso presente e da projeção do nosso futuro. Muito obrigado. A tarefa é tão grande que assim o pôs. Também temos a prazer. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao 5º Convívio Lagense, desde o Canadá à Flórida, do norte ao sul desta costa leste, dos Açores, aqui representados pelo Presidente da Junta da Vila das Lajes, o Sr. Elmano Nunes, pelo nosso amigo Hélio Costa, nosso poeta do Carnaval e agora também com poesia, pelo ilustre lagense e reitor da Universidade dos Açores, Dr. Avelino Freitas de Menezes. É com muita honra que os recebo neste convívio lagense, onde já se falou de tudo acerca deles. Falar de mais é massacrá-los e massacrar vocês. Mas ao mesmo tempo, não poderia de agradecer à Câmara, queria agradecer à Câmara Municipal da cidade da Praia da Vitória, presidida pelo Dr. Roberto Monteiro, pelo apoio dado a essas individualidades da sua deslocação a este convívio. Ao Fernando Sousa, juntamente com a minha esposa Iria Sousa, pela magnífica decoração desta sala, às firmas que apoiaram nos anúncios dos jornais, à rádio local, à televisão e aos amigos da Comissão na vinda dos bilhetes para este evento. Queria agradecer a um lagense, que é o nosso mestre de cerimónias, o Rulial, e à sua esposa Dagmar, pela sua deslocação da Flórida à nossa festa, sem apoio monetário nenhum, onde há 4 semanas estiveram cá entre nós. Muita gente estará a pensar o que fazemos com o dinheiro que resta. Pois o ano passado oferecemos uma cadeira de rodas novas, uma cadeira elétrica usada e um andarilho, que enviamos para a Junta, que em breve vão receber. Este ano, o que restar, depois das despesas, será para mandar um donativo X para a Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira, antiga casa de João Martim. Sem mais nada, gostaria de agradecer ao Portuguese American Center, o Clube dos Azuis, pelo acolhimento nesta casa deste 5º Convívio Lagense, à direção de 2009, presidida por Lionel Betancourt. Mais uma vez, um muito obrigado, muito boa noite, bem-aja e que se divirtam. Ora, eu penso que nós já fizemos a gestão. Vocês vão sempre estar mais brincadeiras. Mais uma. E mais uma. Da merda, cara.
Só terá mais duas assim? É uma tranca, é uma tranca. Sim, ela gosta muito das músicas das canções, Jesus, da letra. Em qualquer caminhada me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que lhe... carinho me dá a certeza de que nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Ela chegou como quem chega de nada no meu peito, fez morada, fez bater o meu coração. E ela mexe minha vida, dá um jeito, mexe sem respeito, mas não sei se é paixão. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, pelo que ela faz. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, e pede sempre mais. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Ela chegou como quem chega de nada no meu peito, fez morada, fez bater o meu coração. E ela mexe minha vida, dá um jeito, mexe, sem respeito, mas não sei se é paixão. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, pelo que ela faz. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, e pede sempre mais. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Aí, vai!
Eu quero mais, meu amor, eu quero mais. Mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais. Mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Ela chegou como quem chega de nada no meu peito, fez morada, fez bater o meu coração. E ela mexe minha vida, dá um jeito, mexe esse peito, mas não sei se é paixão. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, pelo que ela faz. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, e pede sempre mais. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais. Mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Ela chegou, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais. Mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Ela chegou devagar, devagarinho, atravessou o meu caminho como um fumo de flor. Enfeitando o seu carinho como faz o seu ninho, mas não sei se é amor. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, pelo que ela faz. O coração bate tchum-tchum, bate tchum-tchum, e pede sempre mais. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Eu quero mais, meu amor, eu quero mais, mas eu só quero o jeitinho que ela faz. Meu amor, eu dou um dia e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia e também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar. Mas tudo passa, la 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 la
encontra a felicidade quando se entrega o coração. Pra bater o pé, venha comigo, aproveitem a maré. Sou pago, nunca mais eu vou perder. Vixe, como sou feliz, olha lá como eu sou pago. Nunca mais eu vou perder, bora lá do Zanão. Era a poeira subindo, era aquele poeirão que os cabras não deixavam o cego lá no chão. Ele chamou o soldado, chamou o cabo, para continuou, foi para de caverna. Vixe, como eu sou feliz, olha lá como eu sou pago. Nunca mais eu vou perder, bora lá do Zanão. Vixe, como eu sou feliz, olha lá como eu sou pago. Nunca mais eu vou perder, bora lá do Zanão. Dança do forró lá na casa do Zanabo. Nunca vi forró tão bom nessa noite como o diabo. Tinha mão não de mulher, santo era como o diabo. Forró continuou, foi forró de caverna. Vixe, como eu sou feliz, olha lá como eu sou pago. Nunca mais eu vou perder, bora lá do Zena. Vixe, como eu sou feliz, olha lá como eu sou pago. Nunca mais eu vou perder, bora lá do Zena. Era a poeira subir. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar, devagarinho, é bom, e se me encosta lá para os dois juntinhos, abraçados devagarinho, é bom, de lá, no silêncio da agonia, na procura da magia, é bom, de
escapar. Também tenho um passarinho que ainda não sabe voar. Põe aqui no meu colinho que ele não há de escapar. Também tenho um passarinho que ainda não sabe voar. Põe aqui no meu colinho que ele não há de escapar. Também tenho um passarinho que ainda não sabe voar. Põe aqui no meu colinho que ele não há de escapar. Também tenho um passarinho que ainda não sabe voar. Não vou querer parar. Bem morena do meu coração, tens um caminho de tanta emoção. Quero dançando no vento de serra, quero dançar com você. Venha da Angola, Jamaica, tens um sabor de Brasil e café. Morena, és um pecado mortal. Vem dançar em Portugal, maliciosa do modo de olhar. Morena, és um pecado mortal. Vem dançar em Portugal. Eu vou Maria. Não vou querer parar. 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 Mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora há outro em teu lugar. Coração esquecido porque chora. Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida. Tens tudo esquecida, porque agora tenho novo amor. O povo todo gritando, mexe, que bom. Mexe, que é bom. E todo mundo pulando, e todo mundo a cantar. Mas mexe, que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, que é bom. Mexe, que é bom. E todo mundo pulando, e todo mundo a cantar. Mas mexe, que é bom. Fim da semana de novo, estou no meio do povo da maior produção. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, sei a minha paixão. Eu consigo tomar cerveja, um grito sobre uma mesa, e hoje é da galera. Tu louco pela lourinha, doido na muletinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, que é bom. Mexe, que é bom. E todo mundo colado, e todo mundo apertado, mas mexe, que é bom. E o povo...
faz comigo, não faz com você. Ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Ela tão assanhada e chegou de mansinho, ai, tomar a namorada. E ela copo de vinho e foi lá pelas tantas que ela me atendeu. Alle jingle bell, e arrebito, ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Epa! Não, não, é só comigo. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Todo fim da semana ela vem para me dar uma quinha de nada. Me chamou para jantar, mas já não foi preciso. Ela me acostumou a perder o juízo. E arrebito, ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Ai, 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 a casa da Tetê. Ai, 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 eu não vou te contar. Ai, 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 a casa da Tetê. O que ela faz comigo, não faz com você. Epa! Olha lá. Lembra-se, amor, como tudo começou. Se diz que se sensacional. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja do bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. A ver a querer aceitar e para ir corrijar. Até me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre chorou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. Assim amor, pois então começou nossa paixão nesse baile de verão. Ainda te lembras, amor, como tudo começou. Se diz que se sensacional. Nosso primeiro beija-beija fui atrás da igreja do bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. A ver a querer aceitar e para ir corrijar. Ah, não me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre chorou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. Assim amor, pois então começou nossa paixão nesse baile de verão. Só começa a tocar, meio lindo apelado, que eu espreito de fogo e ganhar mais um trocado. A garagem é pequena, o coco fica de fora, o coco fica de dentro e o meu fica de fora.
juntou para tocar aqui dentro, não vai baixar. A garagem é pequena, mas teu carro vai gostar. Pode cá, tiro carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher. Teu cedo põe à noite, que às vezes há pertinha. Estou tão mudando a hora, a garagem da vizinha. Põe o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura da mulher. Teu cedo põe à noite, que às vezes há pertinha. Estou tão mudando a hora, a garagem da vizinha. Estás gravada no meu coração. Oh, ilha terceira, cada dia na festa de São João. Troio na praça, cavaleiro que nos acena. Ai, emblemas da nossa raça, e cavalo dando a volta à arena.
Quero beijar e sei água do mar, sei no campo entre o matagal, ouvir ao longe e um passo cantar, uma voz gritar, viva Portugal! Fui-me confessar naquela campanilha, o que eu disse ao padre ninguém o adivinha. Ninguém adivinha, não adivinha não. O que eu disse ao padre na minha confissão. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Ninguém adivinha, não adivinha não. O que eu disse ao padre na minha confissão. Na minha confissão, na minha ladainha. O que eu disse ao padre, ninguém adivinha. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Olha! Uma chiralumba, quando nasce a marragoa sorrateira, é o primeiro elétrico da rua, faz coro com as chinelas da ribeira. Se chove cheira a terra prometida, a procissões de cheio de romaninhos, das partes de viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho, um crapeiro, uma água portada, cheira bem. Cheira a Lisboa, uma roça florida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se erga na boa, a ferida que teima a passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa já tem cheiro de valores e do mar. Um crapeiro é água portada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma roça florida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se erga na boa, a ferida que teima a passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa já tem cheiro de valores e do mar. La 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 la. Já tem cheiro de valores.
das festas, os populares procissões, os populares pregões matinais, que já não podem